dia. Nossa, assim, oi? Todo mundo com vontade de ir no banheiro agora, né? Essa é a vida, né? Só avisar que não pode, né? Bem protegido agora, né? Pessoal, bom dia. Meu nome é Everton. Eu sou professor de engenharia elétrica lá no CETESB de Minas. Eu também no CETESB de Juiz. Sou casado, pai de 2. Não está chegando ainda, mas já está. De idade já está. Estão gostando do encontro, gente? Sim. Sim? Alguns, né? Todo mundo? Sim. Muito bom, né? Teve uns que não sobreviveram ao momento que teve aqui antes, aí estão se recuperando ainda. Estou brincando, viu? Vocês se recuperaram. Mas foi muito forte, não foi? Jesus, quando quer, ele não brinca, não. Bom, eu vou convidar vocês a pegarem a palavra. Abra a sua Bíblia. Na carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses. Quem não conseguir falar pode dizer a comunidade de Tessalônica também. Não sei se ajuda. Primeira carta aos Tessalonicenses. Capítulo 4. Primeira Tessalonicenses 4, versículo 13. Amém? Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, amém? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Por isso vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos que ainda estivermos aqui, para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Bom, durante todo esse encontro, Deus tem nos falado muitas coisas, né? Muitas coisas a gente tinha ouvido dizer, caía no nosso ouvido e ficava por isso mesmo. Como, por exemplo, o fato de que Deus nos ama, né? É diferente ouvir isso, experimentar isso, sim ou não? Sim, né? Também a verdade a respeito da salvação, né? Nós que uma vez batizados, cremos que Jesus morreu por nós,
estamos salvos da condenação eterna do pecado. Né? Se perseverarmos com Ele, viveremos com Ele. Também para muitos foi uma novidade, alguns já sabiam, da promessa que Deus nos fazia a respeito da vinda do Espírito Santo. Essa promessa, ela é antes de Cristo. Ou seja, no Antigo Testamento Deus já prometia que um dia derramaria. No Novo Testamento Ele explica melhor como se daria. Logo depois da ressurreição, o Espírito Santo é derramado, e é derramado até os dias de hoje. Certo? Hoje de manhã, por exemplo, o Espírito Santo foi derramado como cumprimento da promessa que Deus tinha feito lá atrás. Nenhuma das promessas de Deus cai no vazio. Tudo quanto Deus promete se cumpre. Amém? Não há nada que Deus fale que Ele não cumpra. E uma das coisas que Ele disse, logo que Ele ressuscitou, é que Ele iria para junto do Pai e voltaria. Bom, o tema dessa pregação, então, trata a respeito dessa segunda vinda. Certo? Essa pregação, ou essa temática, ela fica, ou tem ficado, muito esquecida por nós cristãos. Né? Às vezes tomada no sentido figurado demais. E a palavra de Deus vem nos dizer para que a gente não fique ignorante quanto a essa questão, e uma vez sabendo, que a gente console uns aos outros com essa verdade. Muitos, ao ouvirem a palavra, começaram a ficar preocupados. A palavra não serviu de consolo, serviu de terror, né? Mas é engraçado, eu queria que a gente até o final da pregação chegasse a essa conclusão, de que a segunda vinda do Senhor trata-se de um grande consolo para nós. Um grande consolo para nós. Bom, primeiro, é necessário refletir que Jesus, ao morrer, foi elevado ao céu. Parece curioso, mas no céu, seja lá onde ele for, quando a gente fala do céu, a gente não está falando da estratosfera não, tá, gente? A gente está falando da realidade divina, onde Deus habita, ou seja, não é exatamente um lugar onde Deus construiu um trono para si, mas onde a presença de Deus reina por absoluto, né? Então, esse lugar a gente dá o nome de céu, e nesse lugar há um ser humano com um corpo como o nosso, assentado à direita de Deus. O corpo de Jesus. Certo? O corpo de Jesus, uma vez ressuscitado, ele foi elevado da terra para junto de Deus. E aí São Paulo vai dizer: Cristo, como primícia dos que morreram, ressuscitou e subiu ao céu. Assim também se dará conosco. Aos que morrerem, irão aguardar na sala de espera, né, o chamado para essa ressurreição, e aos que estiverem vivos, aguardarão vivos esse chamado. Bom, essa realidade celeste, gente, ela é também um plano de Deus, um plano que Deus tinha antes mesmo da criação do mundo. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o homem como sendo a obra-prima dessa criação e queria ter com o homem o grau de intimidade que existe dentro da Trindade. As três pessoas da Trindade vivem um grau de comunhão que a nossa mente não alcança, né? Eles se amam mutuamente, e esse amor, por não ser egoísta, queria incluir também
a nós. Portanto, Deus, quando nos cria, o desejo dele é que nós sejamos inseridos nessa comunidade de amor. Dado que o pecado nos aparta de Deus da maneira mais trágica possível, Deus então traça todo o plano de amor. É importante entender que a cruz não é um remendo naquilo que Deus queria fazer. Tá certo? Muita gente pensa que a cruz é um plano B. Que Deus queria consertar e por isso ele inventou alguma coisa de última hora e improvisou para tentar resolver a burrada que o homem tinha feito. Nada disso. O homem fez uma burrada, é verdade. Nós fizemos uma burrada, a humanidade fez uma burrada e cada um de nós participamos disso, né? Em maior ou menor grau, dependendo da pessoa. Porém, a cruz de Cristo, ela representa o grau de amor com que Deus sempre quis nos amar. O plano de Deus era nos amar desde sempre com uma intensidade tal como a que foi expressada na cruz. Portanto, era o plano A. Deus nos ama daquele jeito, pronto. E Deus quer também que essa comunidade se torne plena na consumação dos tempos. Ou seja, essa salvação que se inicia no batismo, ela terminará quando então vier Jesus, o juiz, e julgará os bons e os maus, e aqueles que tiverem aceitado a Cristo, aqueles que tiverem livremente se decidido por Ele, irão reinar com Ele, né? Esse céu, a gente vive um conflito, porque tem hora que a gente fica pensando, nossa, que coisa chata, né? Eu vou ter que ser obrigado todo dia no céu a ter que ir à igreja e tal. Aqui eu já não gosto, e lá vai ser eternidade, Deus vai estar bem de perto olhando, a gente fica sem graça, né? Porque Ele é o dono da casa. Aí fica aquele climão, você tem que ficar tendo que ir. E a gente fica com essa insegurança por não saber o que é o céu, né? A gente morre de medo do desconhecido, né? Tudo que é novo, a gente fica com medo, né? Mas é importante dizer que o céu é um estado de perfeita comunhão com Deus. Tá certo? A gente não sabe descrever em detalhes como será essa realidade, mas estaremos junto com Deus em perfeita comunhão. Muitos aqui vão entender o que eu estou dizendo, porque experimentaram nessa oração da manhã um pouquinho da comunhão com Deus, um pouquinho do que está em comunhão com Deus. O céu é mais do que isso, certo? E é para sempre, né? Portanto, é uma comunidade de amor intensa, da qual todos nós somos chamados, e é aquilo que Deus mais deseja para nós. Portanto, não deve ser ruim, né? Amém? Bom, a questão é o seguinte: Jesus, quando ele vai, quando ele anuncia a sua partida, os discípulos começam a ficar muito perturbados. Eles começaram a ficar agitados e tristes, porque o mestre deles ia embora. Vocês imaginam aquela cena dramática, né? O João chorando, o pessoal gritando, e Pedro falando, não vai, não vai. E Jesus falando assim, não, eu tenho que ir. Se eu não for, eu não vou preparar um lugar para vocês, então pode ficar calmo. Não, a gente não quer que você vá, porque a gente gosta. Eles não queriam ir. Quando Jesus ressuscita, ele é ascendido aos céus, a palavra diz assim, que os anjos apareceram e disseram para ele assim, por que estáis aí parados a olhar para o céu? Esse mesmo Jesus que foi, voltará, do mesmo modo. E aí dizem que os discípulos saíram com grande alegria, né? Voltaram com grande alegria para Jerusalém. Eu acho isso bem engraçado porque ele fica assim, né? Quando eles estavam com Jesus, eles ficavam
insistindo para ele não ir. Quando ele deu as costas, ele voltou com grande alegria. É tipo aquelas visitas chatas, que a pessoa fala assim, acho que eu vou embora. Não, não vai não. E aí quando a pessoa vai, nossa, graças a Deus. Então assim que Jesus subiu, os discípulos voltaram com grande alegria, mas essa alegria, ela tem um sentido para nós muito profundo. Essa alegria faz parte da certeza de que essa ida nos é muito favorável. O reino de Deus entre nós. Porém, esse reino, ele ainda não está totalmente manifestado. Como também não está totalmente manifestado todo o poder do mal. Nesse tempo, o mal ainda irá se agigantar e manifestar todo o seu poder pouco antes da vinda definitiva do Messias. O que Jesus e os apóstolos insistem é que a gente esteja sempre atento. Para que esse dia não nos surpreenda. Por que ele fala isso? Ou por que é necessário esse tempo de paciência e por que é necessário uma segunda vinda? Por que é necessário a gente saber que ele vem? Por que a gente não pode simplesmente, como já vemos muito, simplesmente viver a nossa vida e assim que morrermos, já vivemos mesmo, a gente já morreu, já vai estar morto, quero ver Deus me matar de novo, né? Por que a gente não vive assim? Porque o nosso Deus, ele é um Deus de justiça. A justiça de Deus, ela é perfeita. Nós vivemos um tempo da misericórdia. E nesse ano, o Papa nos convida a refletir, a viver ainda mais essa misericórdia. Porque haverá o tempo em que será dada a justiça de Deus. E a justiça de Deus, por ser perfeita, ela não vai, vejam bem, ela não vai simplesmente pôr um ponto final no mal e começar algo do zero. Não, ela vai corrigir toda a maldade que foi feita. Portanto, todos aqueles que foram maus e todos aqueles que foram injustiçados terão a justiça divina. É por conta disso que todo mundo se ressuscitará. Os bons e os maus. Os bons serão justificados por Deus. A justiça deles ainda virá. Tal qual os maus, que também terão a mão pesada de Deus. O Senhor nos convida nesse tempo a justamente passarmos por esse processo de conversão, porque nesse dia Ele vai encerrar a história e dizer e julgar quem se decidiu por Ele e quem não se decidiu por Ele. Para catalisar um pouco isso aí, virá sobre nós um tempo de grande tribulação. Eu queria falar um pouquinho sobre isso agora, sobretudo com quem está acordado. Já vamos falar da vigília, que muita gente vai despertar nessa hora. Bom, todas as profecias, tanto as do Antigo Testamento quanto as do Novo Testamento, elas afirmam que haverá um tempo de grande tribulação. E todas as gerações do povo de Deus tentam interpretar e dizer quando será essa tribulação. Como será e quando será. Alguns de vocês já pararam para especular a respeito disso? Sim ou não? Ou seja, você já parou para pensar o que será isso e quando será isso? Muita gente achou que era em 2012, né? Não vingou, não deu certo. Teve gente que achou que era no ano 2000, porque lá tinha um bug do milênio. Se avisasse do bug do milênio depois do Facebook e do WhatsApp, o povo ia desesperar. Eles iam fugir para as montanhas. Como lá pouca gente tinha computador, eles não deram muita bola com o bug do milênio, né?
Muita gente aqui não era nascida na época do milênio, mas teve essa ameaça. Mas a tribulação que Deus fala é uma perseguição política e religiosa que os cristãos passarão, né? A palavra fala da vinda de um anticristo e de um falso profeta, certo? No fim dos tempos, a consumação do mal se dará por meio de um anticristo. Aqui cabem muitas interpretações, mas uma mais consensual é de que esse anticristo é de fato uma pessoa, um ser humaninho, né, que vai assumir para si um grande poder e vai ter uma grande perseguição sobre os cristãos, sobre a igreja, certo? E ele será amparado, vamos dizer, teologicamente, ou filosoficamente, pelo falso profeta, aquele que dará substância às suas ações, às suas pregações. O Apocalipse diz: quando o falso profeta começar a pregar, é necessário que nós tenhamos discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. E nessa hora ele enganará muitos, né? Quando vier o anticristo, ele perseguirá muitos, e muitos morrerão. Nessa hora é necessário perseverança, porque muitos de nós poderemos ser enganados pelas falsas doutrinas, muitos de nós poderemos desistir por medo da perseguição, né? Todo esse desencadeamento do mal, ele acontecerá nas vésperas da vida de Jesus, né? Aqui é importante dizer o seguinte, antes que você esteja esperando que eu vou falar a data, eu não vou falar a data, tá certo? Vai ser só no próximo encontro que a gente fala a data. Estou brincando. O Senhor não nos permitiu dizer quando Ele viria, não nos permitiu conhecer quando Ele viria. A única coisa que Ele disse é o seguinte: ficai atento, porque na véspera haverão sinais. E no Apocalipse a gente tem uma série de sinais. A grande dificuldade nossa, como cristão, é o seguinte: é entender quais daqueles sinais são simbologia teológica, qual daqueles sinais é uma descrição histórica, qual daqueles sinais acontecerá exatamente na véspera da vinda e qual acontecerá ao longo desse ato, desse tempo da igreja, que chamamos de últimos dias. O fato é, acontecerão sinais. E qual que é o nosso papel da nossa geração? É que cada geração esteja atenta. Santo Tomás, ele dizia o seguinte: bom, lá fala a respeito de guerras. Guerras sempre teve, até antes de Cristo e até hoje, né? Então, qual que é a guerra que vai preceder a vinda? É difícil dizer. Talvez a gente possa dizer que seja uma guerra de grandes proporções. Então, conseguir associar um evento histórico com um sinal é muito delicado, é até perigoso. Mas algo que é saudável espiritualmente é percebermos esses sinais e tentarmos, cada geração, identificar para que a gente consiga viver em estado constante de vigília. Eu gosto muito da imagem que Jesus usa das dores de parto. Ele diz assim: ó, o filho do homem virá como uma mulher em dores de parto. Ou seja, ela sente aquelas contrações, né? Não sei se alguém já acompanhou o parto, eu já acompanhei. É difícil mesmo, porque você nunca sabe a hora que é, né? A pessoa fica ali tentando interpretar se é a última. Vocês já viram, né? Vocês já viram, né? A pessoa fica tentando interpretar se aquela contração é a hora que o neném vai nascer ou não, né? E aí a contração vem e depois para. Aí você acha que é um alarme falso, né? Depois passa 2 horas, vem outra, mais forte. Essa agora é mais forte. Não, ela para.
depois da meia hora vem outra, e depois 15 minutos vem outra, e ela vai vindo cada vez mais frequente, com menos tempo de intervalo e mais intensa, até que num dado momento nasce o menino, ou menina, né? Não sei. E Jesus disse que a vida dele se dará dessa maneira, como dores de parto. Portanto, os sinais do tempo serão dados numa intensidade, depois parece que não há mais nada, depois vem uma intensidade maior, depois parece que não há mais nada, até que vem uma intensidade tal que o Filho do Homem virá. E cada geração vive exatamente entre uma contração e outra. Eu pergunto vocês, a contração que a gente vive hoje, estou falando, quem acordou agora, eu estou falando no sentido figurado, tá, gente? Porque às vezes a pessoa dormiu e acorda e escuta eu falando isso, né? Quem estava dormindo, você explica do lado, por favor, para não interpretar mal. A contração que a nossa geração vive hoje é a última ou não? Não sei. Não sabemos, mas pode ser. Já que a gente é chamado a exercitar os sinais do nosso tempo, vale cada um de nós fazer uma reflexão a respeito desses sinais. Eu queria que vocês de 2 a 2, em 30 segundos só, tentassem identificar um sinal que você acha que se correlaciona com os das profecias do Apocalipse ou da segunda vinda. De 2 a 2, tenta citar para o seu irmão um sinal que você acha que faz sentido. Que sinais que a gente pode falar? O professor, né? Eu sou professor, tá, gente? Vamos respeitar minha classe, por favor. Eu sei que vocês têm muito rancor guardado. Que sinais que a gente pode citar? Aquecimento global, ou seja, é nítido que há algo com a cosmologia, com os astros e a Terra, que serão sinais, tá certo? Sinais naturais que marcarão. Pode ser o aquecimento. O Estado Islâmico pode ser interpretado também, ok? O avanço das grandes epidemias. O extremo ódio que vivemos na cultura cristã. Vocês percebem isso nas faculdades? Percebem? O profundo ódio, ainda que velado, né? Ainda com uma oposição disfarçada. O crescimento do ateísmo, tá certo? A revolução sexual, a legalização do aborto. Então veja que a nossa geração, gente, isso é uma coisa da nossa geração. É uma coisa que as gerações passadas não viveram. Portanto, há que se dizer, se Jesus não vier nessa geração, a próxima é que se cuide. Porque são muitos os sinais. Mas há um sinal muito forte. São Luís dizia o seguinte: São Luís de Montfort dizia o seguinte: do mesmo modo como Jesus veio na sua primeira vinda, através de Nossa Senhora, na sua segunda vinda, ele também virá pelas mãos de Maria. E aí vários santos afirmam, ou seja, isso não é um dogma de fé, então será obrigado a acreditar, mas a igreja também
dá um carimbo de verdadeiro testemunho. Muitos santos afirmam que Nossa Senhora está segurando a mão do seu filho que deseja já voltar. Ou seja, ela está suplicando paciência para que mais e mais se convertam antes desse dia. E aí um negócio interessante. Nós tivemos, nos últimos 200 anos, um grande número de aparecimentos milagrosos atestados pela igreja. Existe um teólogo que ele fez um estudo a respeito dos horários das aparições de Nossa Senhora. E ele analisou 3 aparições que são de grande impacto mundial. E ele diz o seguinte, que ao que se parece, Nossa Senhora parece estar mais ou menos numa contagem do último dia. O dia judaico, o nosso começa a 0 hora, né? O dia judaico começa às 6 da manhã e termina às 6 da tarde. Né? Então esse é o dia judaico. E coincidentemente, a primeira grande aparição que teve impacto foi a aparição de Lourdes, quando Nossa Senhora aparece na França, exatamente na hora da aurora, às 6 da manhã. 100 anos depois, pouco mais de 100 anos depois, Nossa Senhora faz uma grande aparição em Fátima. E ela em cada aparição pede urgência, né? Porque o dia está terminando. E ela diz: convertei-vos ao meu filho, porque o dia está próximo. Essa é a mensagem de Nossa Senhora. Ela insistentemente nos diz para essa conversão. E Fátima aparece por várias vezes, né? Em Portugal ela aparece várias vezes, sempre ao meio-dia. Sempre ao meio-dia. Outra grande aparição de Nossa Senhora que choca o mundo, que tem a igreja ainda estuda a respeito da autenticidade, ou seja, há várias manifestações de milagre, portanto algum indício, é Nossa Senhora de Medjugorje. Já ouviram falar? Bom, e esse teólogo ele afirma que a grande parte das aparições se dá às 5h40 da tarde. Ou seja, na interpretação teológica dele, Maria está nos dizendo que faltam 20 minutos para esse tempo chegar. Nós começamos a ver uma perseguição sangrenta contra os cristãos, sim ou não? Nós começamos a ver um avanço militar contra os cristãos, uma perseguição de decapitações, coisa que só se via falar na igreja primitiva. Se não é na nossa, a próxima que se cuide. Pode muito bem ser que todas essas profecias estejam de modo ainda mais rápido acontecendo. E o que eu quero trazer para essa pregação não é que vocês comecem a pesquisar no Google os sinais que já aconteceram e fazer a conta para saber o dia e começar a vender um livro dizendo que você sabe o dia. O que nós precisamos cultivar no nosso coração é justamente o desejo de todos os santos à volta do Senhor. São Paulo vai dizer ainda nessa carta, no capítulo seguinte, o seguinte: no tocante ao tempo e ao prazo, meus irmãos, é escusado escrever-vos, porque vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão noturno. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Vós, porém, meus irmãos, que não andais em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão, pois todos vós sois filhos da luz, filhos do dia.
não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos a exemplo dos outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A mensagem é a seguinte: o que nos interessa não é saber a hora. Se aos pecadores eles tremem por querer saber a hora, a nós que somos escolhidos, cabe apenas vigiar e esperar. Porque o Senhor virá em grande glória. Ao contrário da primeira vinda, em que ele veio na forma humilde, na segunda vinda ele virá em grande glória, a que lhe é devida. E ele fará justiça contra todas as injustiças, iniquidades e pecados a quem tiver cometido. A nós, porém, é tempo de conversão. Porque vejam, o que marca a volta do Senhor não é um tempo, não é a gravidade do mal, mas sim a santidade da igreja. Quando a nossa igreja atingir o grau de perfeição que Deus espera, essa igreja ele vem para levar consigo. Portanto, Pedro nos diz: vamos apressar a vinda do Senhor. O que ele está querendo dizer com isso? Vamos nos preparar mais rápido. Agora é engraçado, veja que Pedro fala isso sem nenhum medo, né? Pelo contrário, com ansiedade. Gente, vocês estão perdendo tempo. Vamos, o céu está lá nos esperando e a gente está aqui ainda. Vamos nos converter ainda mais rápido para ver se Jesus vem logo. Quanto mais rápido a gente se converter, menos a gente vai pegar essa tribulação. Porque se a gente ficar esperando, essa tribulação vai vir. Do mesmo modo como Jesus também passou por essa paixão, né, a Semana Santa de Cristo, a igreja também passará. E talvez nós já estamos à beira dessa semana. Mas o importante é entender que Jesus quer nos alertar para que fiquemos no estado de vigília. Estado de vigília, estado de atenção. Para que a gente não fique como aqueles empregados que, vendo que o Senhor demorava, começaram a bater e a beber. Mas aquele que espera pacientemente a volta do seu Senhor. Porque nós seremos os perseguidos, gente. Tem muito cristão que tem medo da volta de Jesus. A gente tem que ter medo da vinda do mal que está chegando. E quando ele chegar, a nossa oração tem que ser de súplica para que Jesus volte. Para que a gente não esteja dormindo com as virgens imprudentes. Para que a gente esteja acordado e firme. Porque, veja bem, quem faz a vigília, tem uns que logo no início da vigília dormem, né? Tem uns que dormem até em pregação, mas tem uns que quando vai fazer a vigília, no início da vigília dormem. E tem aqueles que ficam ali perseverando, tentando. E quando dá assim o finalzinho da vigília, é a hora que está com sono pior ainda. É ou não é? Quem não dormiu, passou a noite inteira ali acordado. Quando está chegando a aurora, o dia, é a hora que ele mais está sentindo o peso. Não por acaso, João Paulo II dizia assim aos jovens como vocês, como eu fui um dia, né? Ele dizia assim aos jovens: assumi agora os vossos postos, porque vós sois os sentinelas da manhã. O que quer dizer isso? Ele quer dizer o seguinte: que nós estamos já no final da noite, no final da tribulação. Nós jovens somos agora os sentinelas da manhã. Somos aqueles soldados que estarão de prontidão ao nascer do sol, ao nascer do grande dia.
Nós somos os sentinelas da manhã. E o Senhor nos convida a estarmos em alerta, em atenção. Bom, eu queria que a gente pensasse um pouco a respeito desse tempo da paciência. Porque, do mesmo modo como Jesus ele virá como solução de tudo, a reflexão constante dessa vida deve criar em cada um de nós uma verdade de fé, que é a seguinte: todos os nossos problemas terão fim. E o Senhor, Ele não raramente vem nos visitar na nossa vida hoje. O Senhor, Ele nos visita, Ele nos faz uma espécie de vinda intermediária para dizer: veja, esse seu problema eu consigo resolver. O problema mais impossível eu consigo resolver. Essa espera do Senhor cultiva em nosso coração a própria virtude da esperança, a virtude teologal da esperança. De quem espera, esperança é diferente de otimismo, né? Otimismo é quando você torce para dar certo. Esperança é quando você aguarda aquilo que você tem certeza. A certeza é a fé que nos dá, e a esperança é essa paciência de saber que vai chegar. Portanto, o Senhor também quer nos dizer que, assim como Ele virá como Salvador de todo mundo, como aquele que irá resolver todos os problemas, Ele também vem na nossa vida resolver todos os problemas. São Bernardo dizia que há 3 maneiras de Jesus vir. A primeira, Ele veio na carne. A segunda, Ele vem pela graça. E a terceira, Ele virá na glória. Ou seja, assim como Ele veio, esteve presente na carne, hoje, nesse encontro, na sua vida, Jesus está presente na graça, e logo então Ele virá na glória. Ele estará presente na glória. Qual deve ser então a nossa postura? De curiosos? De medrosos? Não, de vigilantes, de quem está pronto à espera do seu Senhor. Feche os seus olhos um pouquinho. Queria que você trouxesse à sua mente as tribulações que você tem passado na sua vida. As pequenas, as grandes. Que você pense que nesse sentimento de às vezes abandono, de quem diz: onde está o meu Deus? Onde está o meu Senhor? Onde o Senhor está que não me vê? Por que o Senhor tarda a vir? Por que o Senhor abandona o vosso servo em tamanha tribulação? Onde está o meu Senhor? Eu sei, Jesus, que no vosso coração há um desejo de me encontrar. Mas eu, Senhor, já não aguento mais. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, porque essa tribulação parece insuportável e parece interminável.